Glória a Deus. Teu amor é para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos um atleta aqui nesse lugar, Jesus. Glória a Deus. Esse povo de Jesus é surpreendente. Me pega quinto lugar de uma maratona de 5 quilômetros e nunca contou para ninguém que está treinando a bichinha. Faz as coisas em segredo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor? Levanta as tuas mãos aos céus e fale com o Pai, fale aquilo que você necessita. Em primeiro lugar, eu quero que você diga assim: não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, porque tu, Senhor, és meu escudo, és a glória e a força para que eu vença. Quem é a força e o escudo? É o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom em todo tempo, Ele é bom, aleluia. Ah, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temerei? Não temerei, aleluia. Ele é a força e Ele é a nossa justiça, quem temerei? Não temerei, aleluia. A palavra de Deus diz aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra aqui, amados, ela é universal. É para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão fora da igreja. E, logicamente, o Senhor está falando daqueles que têm condições agora de verdadeiramente entenderem que é necessário que nós convertamos o nosso coração ao Senhor e Ele nos dará a capacitação através do Espírito de Elias, que Ele vai enviar para falar a respeito do novo e vivo caminho que Ele tem a nosso favor. Ela é universal em que sentido? Que o Senhor está chamando toda a terra, toda a natureza humana para estar debaixo de um comando só. Converta o teu coração aos teus filhos. E o coração dos teus filhos se converterão a você. Então, amados, às vezes nós andamos dentro da casa do Senhor fazendo muitas coisas, mas deixamos nossos filhos de lado. Inclusive aqueles que são espirituais, estão os ministeriais. Então, o Senhor está nos chamando hoje. Para nós, em primeiro lugar, estava assistindo a palavra do nosso apóstolo a respeito do mês de Kislev, que é um mês de sua segurança, sua confiança, não é? Essa é a temporada, começou agora dia 1º para 2 de novembro, 1º de dezembro para 2 de dezembro, não é? Começou uma temporada diante do Senhor, onde há uma frequência da parte de Deus para as nossas vidas, nós ainda estamos no tempo de descanso, da suficiência de Cristo, e Ele está falando, para essa temporada desse mês, eu tenho algo para vocês que é especial, porque vai entrar uma próxima influência que vocês precisam estar protegidos nela, dentro daquilo que eu vou deixar para vocês agora. Então, nós nos preparamos para o amanhã hoje. Você não pode estar preparado para aquilo que vai chegar no momento que aquilo chegar. O Senhor é um Deus de antecipação. Tanto é assim que a palavra está muito alta. Tanto é assim que a palavra de Deus está falando para nós, né, que Ele deixa lá um versículo que Ele já preparou escape desde a antemanhã. Então, antes de chegar amanhã, o escape já está preparado. Então, nosso Deus é Deus de providência, Ele é Deus de antecipação, Ele é Deus que conhece o fim desde o começo, por isso Ele pode anunciar todas as coisas, porque Ele conhece o fim desde que foi o começo. Então, Ele quer falar para você, olha, se você está hoje atemorizado, cheio de adversários, rugindo ao teu redor, é tempo de você parar e tomar posição. Toma posição e fica parado. Fique quieto. Pregamos isso na sexta-feira. Fique quieto, desde que Ele seja a tua segurança e a tua confiança.
Não fique se mexendo. Deixe os teus adversários com o Senhor teu Deus. Porque ainda que eles venham rugir, aliás, eu preguei também a respeito que o leão, de vez em quando, ele tem algo que é chamado bramido. E o bramido é um som, uma frequência que ele libera contra nós para nos paralisar. Então, ele não está rugindo ainda, ele só está liberando uma frequência. E é isso que o adversário está fazendo hoje conosco, muitas e muitas vezes. Ele está liberando um som que é para nós ficarmos, da onde vem esse som, quem é meu adversário, o que eu vou fazer, e aquilo nos paralisa. E quando nos paralisamos, ele vem com muita rapidez e nos traga. O Senhor está falando, não escute essa frequência. Os gritos de guerra contra a tua vida devem parar no escudo da fé, que eu já te empoderei para isso. Ei. Ele já colocou o escudo da fé para nós, que já nos dá poder para paralisar as frequências do adversário. Aí, você que está aí na internet, no Zoom, esteja preparado com isso, para os rumores de guerra, para os gritos de guerra, para aquilo que o adversário está falando para mim e para você. Olha, é assim, e nós estamos querendo cair na cilada dele, que é a paralisia. Para onde eu vou? O que eu faço? Da onde está vindo isso? Esse ficar parados, ou primeiro, toma posição e fica parado, não é esse parado. Esse parado que eu estou falando, lá de 2 Crônicas 20, é o parado de quem ouviu a voz do Senhor. E ele já está rugindo. Quando ele libera a voz dele, ele já está rugindo já. Ele já está colocando a presa em enrascada já. Ele já está preparando a emboscada para nós. Então, quando ele percebe que o adversário vem com uma frequência, como foi o caso lá do rei Josafá, ele liberou uma frequência mais alta, porque o povo se humilhou na presença do Senhor, que foi o que cantamos hoje. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. O problema é que nós estamos atemorizados com a voz errada, com a frequência errada. E Deus está falando, olha, ou eu vou ser nessa temporada a sua segurança, a sua confiança, ou eu vou determinar um quisles para você, ou você vai ficar perdida, porque a próxima estação, o próximo mês, é o tempo de o adversário querer te prender num lugar baixo, frio, gelado. E eu vou precisar que você suba como águia acima dos lugares que o adversário preparou para você transitar. Então, Deus está te avisando hoje para você já vencer aquilo que está se levantando e ficar forte. E ficar firme. E não deixar o adversário te abocanhar com a mentira dele, com o bramido dele. Discirna a voz agora. Esses dias estava vendo uma palavra, quem é a tua fortaleza? É isso que eu e você vamos ter que determinar. A fortaleza, amados, ela é gerada através de pensamentos aos quais nós damos crédito. Se você pegar o tabernáculo, como ele é formado, a palavra de Deus diz assim, lá o lugar santo, vou colocar lá direto, o lugar santo. O lugar santo é feito assim, eles colocavam uma cachola assim, em U, era uma abertura assim, imagine algo em U, assim, e aí eles preenchiam isso com tábuas de madeira de acácia, que eram madeiras ruins, muito ruins, difíceis de lidar. Naquela época não tinha essa plana, né, elétrica que tem agora, e faz tudo rapidinho, não. Eles tinham que ralar, sabe por quê? Porque a madeira é a representação de nós, os homens. E aí o que eles faziam? Eles punham o trabalhar de Deus naquilo, ia lixando, era uma madeira cheia de nó, cheia de torta, cheia de coisas, né? Como nós somos. E aí eles estavam construindo o quê para o Senhor? O lugar santo. Mas era feito de humanidade. E aí, aquela manifestação daquelas máquinas que iam arrumando aquelas tábuas para ser aquelas vigas que depois iam sustentar, não é? Então, imagine aqui, uma parede, outra parede, e ali na frente uma cortina. Então, era feito um U de prata, que quer dizer fundamento, e depois aquelas madeiras tinham encaixe. Outro encaixe, outro encaixe. Fala de nós como humanidade. Mas como é o Santo dos Santos, é um lugar, sabe do que, amados? Onde pensamentos são formados. Uma vez eu estava orando aqui nessa igrejinha ainda, era a época da outra, a primeira igreja que nós estávamos aqui da cidade, eu estava orando e eu estava escrevendo uma folha cor-de-rosa, me lembro muito bem,
O Senhor falou, assim como nós podemos formar o ambiente do Santo dos Santos, nós podemos formar um ambiente de mentira no qual nós escondemos Satanás e seus demônios. E Deus me explicou, da mesma maneira que esses pensamentos trabalhados, eles são colocados dentro desse U, que é um fundamento, o U não precisa ser o fundamento da palavra de Deus, o U pode ser um fundamento de mentira, e nós vamos encaixando aquelas tábuas chamadas pensamentos, e vamos fortalecendo aquilo, cada vez mais pensamentos, vamos formando, até fazermos aquele U perfeito. E aqui fica uma cortina. Quem nós achamos que vai se assentar nesse trono aqui, se todo o fundamento de mentira foi realizado, a base é a mentira, e aquelas tábuas são pensamentos, são sofismas, são estruturas de pensamentos malignos. Quem será que vem assentar aqui? O pai da mentira. E aí, quando nós nos achegamos para falar, nós achamos até que estamos falando com Deus, mas estamos cheios de lugares que, entre aspas, seria o santo dos santos, mas é um lugar cheio da mentira. Não é lugar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque fomos doutrinados dessa maneira. Nós já achamos que devíamos pensar dessa maneira. Nós, principalmente os de mais idade, e que se convertem com mais idade, estão cheios de fortaleza. Porque aprenderam assim, aprenderam no mundo. Então o coração é mais firme, mais duro, mais resistente. Agora, quando nós nos abrimos e falamos para o Senhor, me dá mais uma chance, nós estamos abrindo o nosso coração para falar, pode tirar toda a base de mentira, toda a sustentação de mentira e o trono que é levantado aí para Satanás e seus demônios. Nós podemos falar isso para Deus. Nós podemos entrar nesse lugar santo e começar a falar para Deus agora. Em nome de Jesus, começa a tratar com o meu coração. Começa a colocar o meu coração em ordem. Começa a movimentar, porque tu estás falando que tu enviarias o dia vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Reinados serão abalados pelo Senhor. Lugares onde a manifestação de espíritos que estão trabalhando ao contrário daquilo que Deus quer, a palavra da verdade vai começar a chegar e confrontar. Qual era o ambiente que aqui Elias enfrentou? Era um ambiente de Jezabel e Acabe. Acabe, um rei frouxo, um rei maligno, um rei manipulador, um rei manipulador e também manipulado, porque ele manipulava pela sua fraqueza, e Elias teve que vir batendo com a palavra de Deus até que aquele ambiente fosse retirado daquele lugar. Até que Deus levantasse alguém para ser tão ousado na presença de Deus que fizesse que aquele ambiente fosse tirado de lá. É nesse dia que nós estamos aqui. O Senhor está trazendo para as nossas vidas alguém que tenha coragem de falar: as estruturas às quais vocês estão confiando são estruturas de mentira, saiam delas. As estruturas que eu preciso mover são estruturas de corações que se convertem a um geracional. Eu preciso que vocês comecem a entender que eu tenho um geracional para que vocês resgatem para mim. Pelo meu espírito, pela minha palavra, pela minha unção, pelo meu poder, pelo meu amor. Só que precisa vir o terrível e grande dia desse profeta aqui. O profeta que anuncia: Deus é salvação. O profeta que vai anunciar: olha, esse Acabe precisa ser destituído de autoridade e poder. E é dentro de você, porque tem fundamento de mentira, que é uma prata maligna, e tem as paredes, as tábuas, os encaixes que você levantou como fortaleza dentro da tua mente e que eu preciso destruir. As tábuas da mentira precisam começar a ser trabalhadas pelos fundamentos da verdade. Fundamento da verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a remover tábua após tábua. Ela vai pegar um equipamento santo e vai removendo tábua após... Ei, os encaixes vão cair. Ei, mandai. Os encaixes vão cair. Socorro. E o Senhor vai fazer uma coisa grande a nosso favor. Nós entramos ali pelo livro de
Gênesis capítulo 35, tendo em vista que estamos falando de pais a filhos, ali tem uma manifestação de um coração que se converte ao coração do filho no nascimento do filho, onde a mãe que mandava em tudo, que gerenciava tudo, estava morrendo, e o pai falou, essa mulher está morrendo, eu preciso me levantar, não posso permitir que esse geracional seja dessa maneira, marcado pela dor, eu tenho que tomar a minha posição de pai. Depois de um encontro com Deus, ele entende que ele é pai de multidões, recebeu a impartição do seu avô Abraão, e ele falou, eu vou me posicionar e vou mudar o destino profético dos quais eu preciso mudar. E Benoni chega. E Benoni chegou com uma manifestação de dor. Raquel está morrendo. Uma mulher que não tinha se posicionado de acordo com aquilo que era necessário na vida dela. Uma mulher que tinha sido chamada de ovelha, mas nunca se deixou ser ovelha, sempre foi a dominante do marido, sempre foi a mulher da última palavra, sempre foi a mulher dos ídolos escondidos, debaixo da sua pretensa menstruação. Raquel, uma mulher aprisionada na inveja, e ela comandava toda aquela casa de Jacó. E o menino nasce, e aquilo está se esvaindo. Quando o apóstolo estava falando disso, ele estava falando que também, dentro daquilo que é Benoni, é manifestação da iniquidade. Veja a insanidade de uma mulher, colocando o nome da próxima criança, da sua própria geração, o seu último filho, filho da iniquidade. O que havia no coração daquela mulher? Olha o tamanho do egoísmo. Geracional maldito, vai lá, filho da iniquidade. Seu pai vai te chamar todos os dias assim. Os teus irmãos vão te reconhecer dessa maneira. Filho da iniquidade. O Senhor está falando e converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Mas ele vai precisar tirar essa Raquel, que mais está para lobo do que para ovelha. Ei, nós dentro de casa vestimos uma máscara muitas e muitas vezes, porque dentro de casa nós somos aquilo que nós não podemos ser lá fora. Porque lá fora nós colocamos tudo bem, numa boa. Só que chega dentro de casa, é um monte de coisa que nós podemos liberar. Eu posso ficar de mau humor, eu posso dar patada, eu posso não sei o quê, eu posso dar um croque, eu posso xingar, eu posso falar, eu posso, porque eu estou dentro de casa. E o marido tem que aguentar, o filho tem que aguentar, todo mundo tem que aguentar, porque eu estou dentro de casa. Não é palavra de condenação, é palavra de ajuste, de alinhamento. Porque eu estou dentro de casa. Lá fora, tem uma musiquinha que canta assim, é o pioiento e eu não aguento. Cantava assim para uma pessoa, tinha um cabelo muito grande, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, e eu não aguento. E aí cantava a música do pioiento, porque tá cheio de piolinho na cabeça. Então, mas por fora, bela viola. E aí chegava, de repente, estava sempre coçando a cabeça, mas a cabeça não estava limpa. E sabe, amado, dentro desse contexto, piolho quer dizer pensamento ruim. Pensamento de perturbação, linguagem profética lá quando aquele menino Moisés estava tirando o povo da escravidão. Pensamentos ruins, pensamentos de manifestação de tormento. E o adversário, às vezes, está tudo dentro de casa, e dentro de casa nós somos a fera, e para os outros estão assim, ó. Uma guaiquica, que nem meu pai falaria. Amados, essa duplicidade precisa cair. Essa familiaridade, esses dias estávamos conversando, eu e meu esposo, e estávamos falando exatamente disso. Porque, às vezes, nós estamos fazendo acepção de pessoas só naquilo que falamos, só na forma que falamos. Porque com a Maiara, eu falo uma verdade de um jeito, com a Elisete de outro, com a Val de outro, com a Regina de outro, com o Alexandre de outro, cada um de um jeito. Logicamente, eu vou ter que levar em conta o temperamento de cada um, que uma aguenta, que o outro aguenta, idade espiritual, tudo isso. Mas eu estou falando quando nós entramos para o caminho da rispidez, para o caminho da grosseria, para o caminho da desonra, para o caminho daquilo que é totalmente inaceitável por qualquer ser humano que tem um pouco de dignidade. Nós vamos entrando por esse caminho.
Nós vamos entrando e vamos passando por cima daqueles que às vezes são mais preciosos para nós. Converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Como está a tua casa? Como está a tua família? Como está o teu esposo? Como está a sua esposa? Como estão os filhos? Amados, o Senhor quer levantar uma geração de família santa, porque Ele tem algo ainda para fazer nessa terra. Amados, não tem mais nada que Deus ame mais do que o homem, e o homem está perdido. E o mundo está crescendo cada vez mais, cheio de almas perdidas. E será que Deus está cego para tudo isso? Ou será que Deus tem um povo para levantar, para ser como vós? Aí sim, voz e trombeta, que haja um despertamento, não uma paralisia. Que nós possamos hoje ter esse entendimento e deixarmos de usar a duplicidade. Se eu falo com meu esposo de uma maneira e falo com outra pessoa de outra, é porque eu ainda estou tendo duplicidade. Às vezes o mesmo assunto não conseguimos conversar porque é na minha casa, meu esposo aguenta. É claro que em casa é lugar de abaixar as armas. Mas será que as nossas armas estão abaixadas? Será que não temos guerra, só guerra, guerra, guerra dentro de casa? E nós também somos os culpados, sabe por quê? Porque nós alimentamos a guerra por dentro. Porque eu não vou fazer, porque eu não vou falar, porque eu não quero fazer, porque isso aí vai ver só. Não, porque isso aqui está errado. Não, porque aquilo lá, e aqueles monte de argumento vai subindo, subindo, subindo. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Hoje é o nosso dia. Hoje é o dia de nós falarmos do Senhor. Senhor, às vezes eu sou mal criada com meu esposo, às vezes eu sou turrona, às vezes eu sou meio jezabélica, às vezes eu estou achando que ele é um banana mesmo, às vezes eu estou achando isso, estou achando aquilo. E aí Deus vai falar, eu comprei, é teu ou é meu? Ei, é teu ou é meu? Ei, aquele desprezo. Tem pessoas que falam assim, pastora, se eu não vigiar, eu vou entrar para o desprezo. Tem pessoa que já até admite, tem outros que não, né? Graças a Deus por aqueles que admitem. Então, é porque eu não me submeto ao meu marido porque ele é um banana. Será que Deus nunca deu uma vozinha para ele falar para você nada? Para mim, nada. Eu não me submeto à minha esposa porque ela é meia chonga. Mas será que Deus nunca deu para ela uma palavra para te ajudar? Você sabe o que quer dizer auxiliadora no hebraico? Socorro. Às vezes o marido está tudo aí, eu faço, eu vou, eu mando, eu desfaço. E o socorro está lá esperando para ajudar o autossuficiente. Com a boca cheia da palavra de Deus, lotada dos conselhos de Deus, cheio do lugar de esconderijo para falar, vem cá, cabra, vou te ajudar. Mas há tanto desprezo, tanta desonra no coração do marido que não para ouvir a esposa nem meia palavra, porque já abriu a boca, já irritou. Já abriu a boca, já estressou. Já abriu a boca, já porque coração de pais aos filhos e filhos aos pais. Como vai converter coração aos filhos se nem o nosso coração está convertido ao Senhor ainda? E aquilo que Ele quer. Precisa de vir a palavra de Elias. Precisa de vir uma palavra contundente. Precisa vir uma palavra de alinhamento. Deixa esse reinado de Jezabel para lá. Ele é mais profundo do que eu pensava. Ele é muito mais profundo e dinâmico e vivo do que eu imaginava. Eu imaginava muitas coisas dessa bicha. Mas aquilo que Deus está me revelando é muito, muito, muito maior do que ela faz. A abrangência dela é muito terrível. Ela não é maior que Deus. Só que ela está muito insidiada na cultura brasileira. Está muito insidiada na cultura mundial. Ela está levantando as suas Jezabelzinhas de maneira assintosa. Aquelas que ditam a moda, que ditam como o marido deve ser, como o homem deve ser, ditam todas as coisas. E há um enfraquecimento tão grande da figura masculina, que sabe que os cromossomos daquilo que é o líquido seminal do homem está diminuindo o cromossomo masculino. A possibilidade de nascer mais mulheres do que homens, a ciência já está falando. Os homens têm perdido aquele cromossomozinho que é o Y. Estão gerando XX. O que será que está acontecendo? Ei? E aí nós queremos entrar na igreja
e fazer de conta que é só a nossa lutinha aqui cotidiana. É só a nossa casa. Não tem mais nada para eu pensar e para eu ver. Eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem. Deus está falando, você tem que morrer. Você tem que morrer, porque eu tenho um propósito para você. Estou perdendo tempo. Eu quero que você se aprove. Mostra na sua casa. Mostra para mim quem você é. Mostra para mim que você crê no meu poder. E parte para cima. Amados, o negócio está achando. Deus pensa. Nós estamos atrasados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O adversário está nos distraindo, jogando guerra, jogando mimimi, jogando problema, jogando egoísmo, jogando confusão, trazendo distração. Ele está dando de braçada no meio da igreja. É um que cai, a gente fica 200 dias falando, você viu, caiu, né? Ah, mas caiu por quê, né? Ah, mas também você viu a esposa dele, né? Ah, mas porque você não sei o que lá, né? Ah, papapá, misericórdia zero. Está tudo cheio de super crente dentro da igreja. Não tem nenhum com falha. Que dê possibilidade de cair esborrachadamente que nenhum tem caído. O Senhor fala aí, aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E nós lá de juiz. E o Senhor vem e fala para nós, mas quem és tu, ó, que vem julgar o servo alheio? Fui eu que comprei. Fui eu que comprei. Mas nós estamos gastando o dedo lá. É porque é isso. Não, porque é aquilo. Não, porque é aquilo outro. Lachon hará. Língua enganadora, língua bífida, língua maligna, língua em duplicidade. Porque com a boca nós bendizemos ao Deus, e com a boca nós falamos mal daquele que o Senhor o fez, a imagem dele, e resgatou pelo poder do sangue de Jesus, aquele que Deus comprou. Ah, mas não é o de fora, não. Às vezes é o marido da gente. Às vezes é o irmão da gente, às vezes é o pastor, a pastora, a missionária, a outra missionária, a profeta que foi separado, às vezes é o povo de Deus, porque aí temos um coração murmurador. Murmuração silenciosa. Você não precisa abrir a boca, mas o pensamento está lotado de murmuração. É porque, né? Ah, porque blá, sem nenhum domínio de pensamento. Não é nem o domínio, como eu andava. O adversário lançava a seta. E as tabuinhas da iniquidade sendo colocada. Pensamento voando. Satanás falando, pensa, eu penso. Pensa, eu penso. Pensa, eu penso. Pensa, eu penso. E Deus falando, eu não tenho tempo. Ei, igreja. Andará. É tempo de nós despertarmos. E entrarmos para o lugar da fortaleza verdadeira. Sabe por quê? Quando o fundamento, a prata verdadeira do Senhor, a acácia bem trabalhada, encaixada, uma a uma. As verdades de Deus, uma a uma. Quando chegou ao final de tudo, revestimento. Sabe qual era? Sabe qual era o revestimento? Glória! 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 A glória de Deus vinha, os construtores daquele lugar, eles revestiam aquilo com glória. Glória. Cada tabuinha, glória. Tabuinha, glória. Aí, a manifestação vinha, o sumo sacerdote entrava com o incensário, balançando o bom cheiro de Cristo, a glória vinha, manifestava, e daquele lugar santo, santo dos santos, ali na arca da presença, saía a voz de Deus, aqui do meio. Saía a voz da presença. Saía a manifestação da presença. Agora, se nós estamos aqui, mentira. Você sabia que aceitar a mentira te leva para cativeiro? Aceitar a mentira de Satanás nos leva para cativeiro. Deus vem e fala para você, você é minha escolhida. Te preparo para grandes coisas. Aí você começa a debater com Deus. Eu, Senhor. Mas eu sou a última na fila do pão. Ah, Senhor, eu sou menor na casa do meu pai. Mas o Senhor viu a minha condição? Eu moro lá em Duartina, na penúltima rua do fim do mundo. Eu não dá, Jesus. Eu não tenho nem entendimento, não tenho estudo, não tem nada. Deus falou, mas aí a nossa estrutura de raciocínio começa a falar. Aí Deus vai tentando convencer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, vai tentando.
E nós vamos dando crédito. E cada vez que nós vamos fazendo Deus mentiroso, a tabuinha da mentira aqui, ó, estabelece. Encaixa. Aí Deus vem e fala para você, tem um plano de mudar toda a sua casa, a sua família. E aquilo que você disser será feito. Eu sou com a fortaleza na sua vida. Aí nós estamos lá. Não, Senhor, porque o Senhor viu que passou a bala, pegou em mim, raspão. O Senhor viu, Senhor, isso, o Senhor viu aquilo. Mentalidade murmuradora. Não está falando com a boca, mas a mente está só alimentando, ruminando mal, ruminando mal. Outro estabeleceu. Aí vai indo. Meu esposo não gosta de mim. Estou falando de mim, meus irmãos. Estou falando de mim, igreja. Meu esposo não gosta de mim. Meu esposo não gosta da minha voz. Meu esposo não gosta do que eu prego. Meu esposo não gosta quando eu canto. Meu esposo isso. Meu esposo aquilo. Meu esposo isso. Meu esposo aquilo. Meu esposo isso. Meu esposo aquilo. Aí quando eu chego perto dele, quem está sentado no trono? O demônio. O diabo que eu dei lugar. Sabe o que vai acontecer? Chego perto dele. Ai, eu estou sentindo uma coisa tão ruim. Cheguei perto de você, me senti tão mal. Claro! Enchi a minha mente de porcaria. Enchi a minha mente daquilo que não era de Deus, que não era santo. Quando chega perto dele, o adversário manifesta e fala: perigo, 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 inimigo, inimigo, inimigo. Aí eu falo: é inimigo, é inimigo. Falar para ele: estou me sentindo mal. Não, se essas coisas erradas que ele fazia, todo mundo sabe, o nosso testemunho está aí. Mas eu estou falando que chegou o tempo da gente permitir, de Deus falar para mim e para você: eu comprei, não conheça mais de acordo com a tua carne, conheça de acordo com o meu espírito. Eu estou falando que vai dar bom, para de brigar comigo, porque aí você não tem paz. Eu queria ter um pouco de paz. Está brigando com Deus? Quem contendeu com Deus teve paz? Entra no lugar da paz. Para de contender, para de argumentar. O Senhor vai falar: filha, eu vou restaurar. Vai restaurar, né? Eu creio. Filha, eu vou fazer. Aguenta mais um pouco. O Senhor vai fazer? Eu creio. Filho, eu estou colocando a tua casa em ordem, estou tirando você das dívidas, disso, daquilo, aquilo outro. O Senhor está fazendo, Jesus? Eu creio. Quando nós terminamos de encher o quadrado, a glória dele. E as coisas mudam. Agora nós passamos a vida inteira remoendo, e é o passado, e é não sei o quê, e é não sei o que lá, e por que eu não vou dar certo, e por que isso, e por que aquilo. O Senhor deu uma libertação tão tremenda na minha voz, que agora não importa se eu canto feio, se eu canto bonito, eu canto para Deus. E veio uma segurança aqui de eu cantar. E veio algo diferente de eu cantar. Uma das nossas irmãs que esteve aí conosco falou assim para mim: não, irmã, você tem a voz boa, é só uma questão de treino. E eu sem treino, sem nada, acreditei na palavra dela e estou cantando. E Satanás teve que ir para os quintos dos infernos, porque ele me perseguia falando: ai, a tua voz, ai, a tua voz, ai, a sua voz. E meu esposo, para me ajudar ainda, chegou e falou assim para mim: sabe o que é? A tua voz causa algo físico em mim. É algo assim muito agudo. E não é só a sua voz. Eu percebi que a voz de todas as pessoas que fazem um agudo como você faz, me machuca, me dá uma coisa ruim por dentro. É o meu físico. É algo físico, não é algo espiritual. Eu estou fechada com a tua voz. Estou fechado com a tua voz. Olha que ajuda do alto. Ele tirou um fundamento de mentira, colocou um fundamento da verdade. Que o Espírito Santo fez ele casar com a minha alma nesse momento. O momento era oportuno e ele liberou essa palavra. Dá para entender? E aí eu me estabeleço na verdade de Deus. Então, aquele pensamento que pelejava contra mim, ele está a meu serviço agora. Entende? Agora ele está ao meu serviço, porque agora eu posso pisar na injustiça. Dance sobre o pecado. Dance sobre a injustiça. E aquilo que me afetava e machucava a minha caminhada, e levantava Satanás e os demônios com os pensamentos deles dentro de mim, agora eu danço em cima deles. Eu canto. Eu canto. Acabou. Eu prego, viu, Elisete? Eu prego. Mas não tem mais. O senhor me chamou? Estou indo. O senhor é responsável. Sabe o que acontece conosco? Nós achamos que Deus é irresponsável.
Palavra de Elias precisa vir. Deus não é irresponsável. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Para converter coração de filho, primeiro você vai precisar ser filho. Você entendeu a jogada de Satanás? Ele não quer que ninguém se manifeste de filho, porque a próxima geração está danificada. Se eu estrago essa geração, a próxima está lascada. Se eu machuco essa geração agora com a figura paternal de Deus e com as figuras espirituais que levantei para a paz na terra, a próxima geração já era. Porque como vai converter o coração do pai aos filhos, filhos aos pais, se essa geração já está machucada com o próprio Deus? Não tem como. O Senhor está falando daquele homem, Jacó, que se encontra com Deus na segunda vez. Deus levanta ele por Israel e fala, filho da iniquidade, não. Filho da minha mão direita, se levanta e vai. Nós não podemos nos esquecer que no mesmo capítulo está marcado que um filho maduro, o primeiro filho de Jacó, Israel, agora, sobe na cama de Israel e deita-se com uma mulher chamada Bila, que quer dizer atemorizada, e leva desonra para a intimidade do pai. Nós também não podemos ser ingênuos. Haverão filhos dessa envergadura, que eram para ser primogênitos, perdem até a primogenitura, da desonra, ter um coração impetuoso, um coração maligno de vingança, porque a mãe havia sido ferida. A mãe dele, Lia, havia sido ferida pelo pai, pela Raquel, a vida inteira. E ele viu a mãe chorando. Ela lá clamando, deu um nome para ele, Rúben, eis um filho. Esse é o filho da promessa, agora Jacó vai me amar. E aquela confusão toda que depois vocês podem ler lá em Gênesis. Aí ele sobe na cama do pai dele. E a palavra de Deus diz, e Israel soube. A palavra de Deus não fala, e Jacó, o enganador, soube. Aqui já fala da paternidade estabelecida de um homem. Israel o soube. E ele tomou providência quando chegou a hora de liberar a bênção. Então, amados, que tipo de filhos nós seremos? Os filhos que vamos ser livrados da iniquidade, que aquela mãe que, de vez de ser ovelha, era meio que um lobo, e colocou uma maldição em você, você vai permitir que a palavra de Deus venha através dos líderes que Deus levantou sobre a tua vida, você vai olhar para isso e nós vamos dizer, é maná, come, e você vai comer e sair desse lugar de rejeição, vai ser filho da mão direita do Pai, e aí depois, você vai viver de acordo com o propósito de Deus na terra, vai receber porção quíntupla quando Jesus Cristo vier e te habilitar para tudo quanto ele tem para a sua vida na terra, ou você vai escolher, Rúben, perder a primogenitura, entrar na intimidade do pai e levar uma palavra de maldição. Nós vamos ter que escolher, amados. Qual é o seu estágio? Qual é o seu nível? Onde está verdadeiramente o propósito da tua vida? Será que não estamos levando a santidade do nosso Deus muito rasa? Ah, Deus é santo. Mas o que será essa santidade, hein? E vamos permitindo que qualquer coisa passe na nossa cabeça, se encroste, né? Como que eu posso dizer? Encruste na nossa cabeça. E nós achamos que aquilo é normal. E nós vamos alimentando aquilo. Temos falado aí nesses últimos dias que Deus não pode tirar aquilo que nós alimentamos. Deus está falando, eu quero, e você alimenta. Vamos colocar um fim na alimentação dessas coisas. Vamos entrar nesse lugar. Deixe a palavra de Elias vir e cortar o teu coração. Deixe a palavra de Elias vir e cortar governos malditos. Deixe a manifestação de Deus chegar até você. Deus olhar para você e não te chamarei mais Jacó, te chamarei a Israel. Vou te dar a herança que eu te prometi. Vou te dar o legado que te prometi. Daqui a pouco você tem uma circunstância, você muda aquela circunstância porque você está cheio do poder de Deus. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei, não temerei. Vou mudar o destino profético que essa ovelha loba aí colocou na minha casa e vou fazer algo grande para o meu Deus, porque Ele está me chamando e eu confio nele, que foi Ele que me chamou. Ele me capacita. Não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. Não temerei, eu decido não temer, ainda que eu esteja assim. Já contei esse testemunho. Não temerei.
Eu estava tremendo de medo, mas o espírito estava pronto. A alma estava apavorada, mas o espírito estava pronto. O espírito creu e encapou a minha alma, a ponto de eu chegar e falar, então paralisa agora, em nome de Jesus. E aquilo paralisou. Mas a minha alma estava atemorizada, estava passada de medo. Mas o meu espírito recebeu a palavra. Aonde está a palavra de Deus? No teu coração e no meu. Ela subiu para o espírito ou ainda está na alma? Se ela não for para o teu espírito, e você, pelo Espírito de Deus, alimentar a ponto dela vir e governar a tua alma, não vai haver mudança. A palavra está no trono. Ela que governa. É ela que manda. E converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Tem uma geração caída, esperando por nós. Tem uma geração se formando, esperando por nós. Tem uma geração com a boca aberta, falando, quem vai me alimentar? Eu vou cair na mão de Satanás? Ou será que vai ter alguém para me resgatar? Gerações estão nos esperando. E o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão bem-aventurados nele, nesse nome. E todas as nações, os homens serão felizes nele, e todas as nações o chamarão bem-aventurado. Deus está esperando quem esteja convertido ao Senhor, para que se converta o coração ao Filho, e o Filho se volte para o Pai, que tem Jesus Cristo como centro. Em nome de Jesus. Amém? Você vai falar? Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Está ligado, tá? Aleluia. Glória a Deus, shalom, boa noite. Irmãos, estava ouvindo a pastora ali, a gente parece que a gente entra numa ingenuidade de quem é o diabo. A gente fala que a gente tem inimigo, que a gente tem adversário, a gente ora contra, a gente repreende, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente, e muitas vezes a gente é ingênuo. Parece que os projetos de Deus na nossa vida, que são de Deus, eles vão acontecer e se cumprir sem nenhuma resistência ou sem um adversário. Mas você não tem um adversário? Eu não tenho um adversário. Então, quando o projeto de Deus se levanta, junto com o projeto de Deus, o inferno tem um projeto. Então, eu quero que você e eu, nós entendamos isso de uma forma muito revelada, porque nós precisamos dessa revelação, não é assim, não, já entendi, não, aqui não vai adiantar, porque aqui nós já entendemos faz tempo, tem que descer isso. Hoje eu quero que esse entendimento desça para a tua alma, você entenda isso espiritualmente. Eu tenho um adversário e ele não está brincando comigo. Então nós temos aqui a vida da Val, da Elisete, da Maiara, do Richard, que estão começando aí uma jornada ministerial. Vocês têm adversário. E os pensamentos que vão vir sobre a vida de vocês é que vocês não são capazes, que vocês não podem, que foi na hora errada, que podia ter esperado mais um pouco. E aí o diabo ele vai ter uma linha de raciocínio sobre a vida de cada um, conforme o temperamento e a fraqueza de vocês. Ou conforme o temperamento e a força que vocês têm. Porque se ele bate só na fraqueza, mas você é forte, fica tudo bem. Você consegue, mas ele vai começar a bater na tua força. Então, para vocês que estão começando essa jornada agora, fiquem atentas, vocês têm adversário e ele vai bombardear a tua vida na tua força e no teu pensamento para você retroceder. Para vocês que estão entrando na paternidade agora, fiquem atentas, porque o adversário vai se levantar para falar a mesma coisa. Não adianta, isso é invencionice, é modinha, não vai adiantar nada. Então, fiquem atentas. Quando chegou na reta final do encontro dos filhos, aonde o diabo foi? No meu filho. E na minha nora. Entendeu? Então a gente estava na reta final do encontro dos filhos. Faltava acho que uns 60 dias. Aonde ele veio? Mateus. Primeiro, saiu da bola de neve. Ficou arrebentado. Depois, minha nora ficou grávida. Depois nós ficamos sabendo que era gêmeos. Uma alegria tremenda. Daqui a pouco, perde os 2 nenéns. Entendeu? Aí o que o diabo vem? Você vai fazer o encontro dos filhos? Nem a tua geração gera, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum com isso.
Porque ele é cruel. Ele sabe onde ele bate. E ele sabe o que eu tenho de amor, ele sabe o que eu tenho de movimento pela vida dos meus filhos. Então ele sabe onde ele bate. Eu estava há 30 dias do encontro dos filhos, ou até menos, quando a Letícia perdeu o bebê. Eu assim, você não gera nada, você é um fracasso, os teus filhos acabaram de perder 2 crianças. Aí passa um tempinho, vem o quê? A morte do apóstolo Rino. Morre o pai espiritual do meu filho, e ele fica arrebentado. 3 golpes seguidos na vida do meu filho, um pouco antes do encontro dos filhos que nós iríamos fazer no ministério. O primeiro, o diabo não está brincando, irmãos. Eu tenho um adversário. E eu não pude falar isso com quase ninguém, a parte dos bebês, porque eu não tinha autorização para falar da parte deles, e nós tivemos que aguentar isso aqui em casa. Eles só me liberaram para pedir oração para o apóstolo, e só. Então a gente estava rindo, estava brincando, estava organizando o encontro dos filhos, estava fazendo comida, tirando foto, mandando mensagem, recebendo pessoas, abraçando pessoas, mas os meus netos estavam mortos. Entendeu? Porque o diabo não está brincando. E eu estava já brincando com os meus netos. Porque eu estava lavando louça e eu falava assim para a Mel, o leite está pronto, vem buscar que o vô já fez. E a Mel, imaginária, respondia lá do quarto, traz aqui para mim, vô. Eu falava, não, vem buscar aqui. Ah, vô, traz aqui para mim. Tá bom, eu vou levar. Isso audível, de verdade, eu fazendo isso sério. Entendeu? Eu já estava conversando com a Mel, conversando com o Dom, conversando com os meus netos, fazendo leite, nós já tínhamos comprado as coisas, nós já estávamos investindo nisso, nós já tínhamos um projeto, eu já tenho 2 netos. Tá tudo certo. Meus netos chegarão. E eles chegaram, eles já estão na glória, eu sei disso, mas eu queria eles aqui. Daqui a pouco aqui comigo. Daqui a pouco aqui na igreja. Mas eles não ficaram aqui. Aí a Letícia, minha nora, colocou algo no Instagram, acho que até a Mayara já viu, reconhecendo a soberania de Deus, amém, só que não deixou de ser cruel, dolorido, pesado, porque nós estávamos dentro de um contexto de um encontro de filhos, onde nós queríamos alimentar aqueles que já estavam gerados, gerar mais filhos e trazer uma atmosfera. Então o diabo ele é muito preciso no ataque. Entenda isso, ele vai te atacar de uma forma precisa, porque ele quer te paralisar. Eu lá na pia lavando a louça e orando pelo encontro dos filhos. Foi nesse momento que eu pensei, você não gera nada. Esse encontro vai ser um fracasso. Nem os seus netos, nem os seus filhos ficaram com os bebês. Você acabou de perder, você é um fracasso para gerar. Eu tive que orar e repreender e continuar gerando o encontro dos filhos. Continuar lavando louça para o encontro dos filhos, continuar fazendo comida para o encontro dos filhos, continuar fazendo tudo que eu tinha que fazer, porque eu tinha o encontro dos filhos, independente do ataque que o meu filho estava sofrendo. E graças a Deus que ele é crente, graças a Deus que a Letícia é crente, graças a Deus que eles lutaram e superaram tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Facilitaram muito a minha vida. Mas eu tinha um filho e uma nora que tinham acabado de perder 2 bebezinhos. Que nós estávamos com a ultrassom, tá no meu celular lá, ultrassom, 2 bebezinhos. Entendeu? Então se prepara para isso. Ah, pastor, você quer me assustar? Você quer fazer eu desanimar? Você quer fazer o quê? Eu não quero fazer nada. Eu quero que você entre nessa etapa da tua vida que Deus está fazendo isso, porque o encontro dos filhos era de Deus. Foi de Deus e foi uma bênção. Mas Deus não me garantiu, você não vai ter guerra nenhuma. Muito pelo contrário, eu tive uma guerra, nós tivemos uma guerra mesmo. A hora que o Matheus mandou mensagem para mim e falou, pai, eu preciso ir lá no velório, você vai comigo? Meu pai espiritual morreu, eu preciso ir lá. Ele tinha acabado de perder os 2 filhos. E depois ele perde o pai espiritual. Então entenda que as perdas virão, irmãos. Os prejuízos virão, mas o propósito irá se cumprir se você não retroceder. Os propósitos irão se cumprir se você não se deixar abater pelos ataques, não se importe com os ataques. Continue orando, continue fazendo a tua parte e estabeleça aquilo que o céu tem para fazer na tua vida na terra. Acabou. Os meus netos estão salvos em Cristo Jesus,
o meu filho está sendo sarado por Deus, daqui a pouco estará em outro ministério, a minha nora também, já estão com o projeto de engravidar de novo daqui a pouco, e já já eu terei meu neto, os meus netos, eu não sei quantos netos o Senhor vai permitir que eu tenha, mas daqui a pouco vai estar tudo bem, da forma que eu sonhei. Mas no momento, eu tive que encarar uma outra realidade. No momento, você está tendo que encarar uma outra realidade. Mas qual é o propósito de Deus? Qual que é o propósito do céu dentro desse ataque que você está sofrendo? É isso que você tem que descobrir. É isso que você tem que fazer a leitura. Mas aonde está o que Deus me prometeu no meio desse turbilhão de pensamentos, de afrontas, de desastre, de tudo que está passando? Tem um negócio de Deus aí que você não está vendo, isso você vai precisar ver, porque é isso que vai te sustentar. É isso que te sustenta. Se você não se apegar na palavra que Deus te deu, se você não se apegar no propósito que Deus tem na tua vida, se você não se apegar na palavra dele mesmo, você vai sucumbir, porque o adversário vai te atacar e vai te atacar com muita força e com muita precisão. Então, em nome de Jesus, que toda ingenuidade, que toda ilusão, que toda inocência espiritual caia das nossas vidas para a glória de Deus. Você tem um adversário e ele te detesta. Ponto final. Mas você tem um Pai Todo-Poderoso que te ama. E se você continuar descansando no propósito eterno do Pai, ele vai te estabelecer na vitória e também ponto final. O último ponto final é do céu. O último ponto final é do teu Pai. O adversário pensa que vai pôr um ponto final. Você não gera nada. Me abalou? Sim. Fiquei triste? Sim. Fui chorar? Sim. Mas o último ponto final é do meu Pai. Então, eu não estou cobrando de você que você não chore, eu não estou cobrando de você que você não sofra, eu não estou cobrando de você que você não tenha sentimento, que você não se abale, não quero super-homens e super-mulheres, mas eu quero gente crente que aguente o repuxo. Vai ter guerra e eu vou vencer essa guerra. Ah, mas eu queria um ministério mais leve. Irmãos, para nós está sendo assim. Eu não sei como é nos outros. Eu só sei que para nós está sendo dessa forma. E do pouquinho que eu vejo nos outros, não é muito diferente. É guerra. Só não está tendo guerra quem está levando meio de qualquer jeito. Coisa séria. Quem está fazendo as coisas sérias, que querem realmente uma resposta do céu, é guerra. Você tem um adversário cruel, mas você tem um Pai amoroso. Descanse em paz e em fé naquilo que o Pai tem para você, em nome de Jesus. Amém? Você vai ministrar a ceia? Então aqui, vem aqui na frente, você que está na tua casa, em nome de Jesus, Santa Ceia, pega a tua aí. Se você não sabia, você está assistindo o culto pela primeira vez, todo domingo nós ceiamos, então, se você for assistir, deixe sempre a sua ceia preparada em nome de Jesus. Se você não preparou, der tempo de preparar, nós vamos esperar um pouquinho, ou ore aí e receba do mesmo jeito, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa noite pela palavra que foi pregada, e nós não queremos, Pai, construir um lugar, uma habitação para o adversário. Nós não queremos tábuas de mentira, não queremos decisões de mentira, porque nós vamos construir do mesmo jeito. E parece que está indo bem, mas são mentiras, são palavras do adversário, são acusações, são condenações, são coisas que vão se levantando, e ao invés de ser um lugar de proteção, porque estava sendo falado de um U, com uma cortina na frente, e nós, dentro desse ambiente, com a tua glória, com a tua palavra, com a nossa humanidade coberta, nós estamos protegidos. Mas há uma mentira e uma ilusão nisso. Se nós construirmos num ambiente de mentira, parece que estamos protegidos, mas estaremos completamente vulneráveis ao adversário. Em nome de Jesus, nos tira desse ambiente, nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais, para que nós nos movamos exatamente da forma e do jeito que o céu espera, para que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas, para que o teu amor seja manifesto sobre nós
e para que teu nome seja engrandecido e glorificado em cada uma das nossas vidas. Cobre nossas vidas, nossa casa, nossa mente, os cônjuges, filhos, empresas, vida financeira, saúde, alma, mentalidade, vida ministerial, que em todas as coisas sejamos guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, te dar graças por esse pão, por esse suco, e queremos fazer memória de Ti, e queremos nos alimentar de Ti, em nome de Jesus. Que esta ceia possa realmente ser um alimento do céu, para tirar todo o engano, para remover todo tipo de paralisia, de frieza, de indiferença. Que esta ceia traga um alimento revelado para nós, para que nós nos posicionemos contra os nossos adversários, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso então? Amém? Então, glória a Deus, você que trouxe a sua oferta, você que tiver a tua oferta, o teu dízimo aí em casa, entrega a tua oferta aí, a tua semente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de vitória. Val, Maiara e Elisete esperam um pouquinho, precisou um pouquinho de tempo com vocês. E amanhã, então, 7h30, Oséias. Você que puder estar assistindo, nós vamos tratar a respeito da restauração da identidade da mulher. Daquilo que a mulher é tão bombardeada. E por que ela é tão bombardeada? E aonde ela pode correr para recuperar a identidade, ser sarada das machucaduras, das feridas. Então, nós teremos aí 10 dias falando sobre esse assunto, essa semana agora, de segunda a sexta, e a semana que vem, de segunda a sexta, encerrando dia 20, aí depois o Oséias volta dia 6 de janeiro. Amém? Deus te abençoe, até amanhã em nome de Jesus. Shalom, está encerrado. Glória a Deus.